Olá, pessoal. Hoje, para escrever melhor, veremos o conceito de expressão idiomática e, para adiantar o entendimento, alguns exemplos. Engolir sapo, puxar uma palha, levar gato por lebre, dar nó em pingo d'água. Afinal, o que são expressões idiomáticas? É o que nós veremos agora. As expressões idiomáticas possuem três características básicas. E aí, para que a gente possa falar de cada uma delas, uma expressão aqui: entrar pelo cano. Primeira característica: toda expressão idiomática possui pelo menos duas palavras. No nosso exemplo, nós temos uma expressão idiomática composta de três palavras: entrar pelo cano. Outra característica é que, normalmente, as expressões idiomáticas são fixas, ou seja, as palavras não mudam. Eu não poderia dizer entrar pela tubulação. Eu devo utilizar entrar pelo cano. Então, normalmente, as palavras não mudam. Em alguns casos, pode ser que eu consiga alterar, como, por exemplo, vender gato por lebre ou levar gato por lebre. Então, às vezes eu consigo trocar uma ou outra palavra, mas normalmente ela é fixa. E um terceiro sentido, talvez a característica mais importante de uma expressão idiomática é o sentido figurado. Quando eu digo entrar pelo cano, eu não estou querendo dizer o que está nessa imagem, ou seja, eu não estou querendo introduzir uma pessoa em uma tubulação. Não. O sentido de uma expressão idiomática normalmente é metafórico, é conotativo. No caso, entrar pelo cano significa se dar mal. O ladrão foi preso ao tentar roubar a loja. Dessa vez, ele entrou pelo cano, ou seja, dessa vez, ele se deu mal. Aqui, alguns exemplos de expressões idiomáticas dentro de alguns contextos de uso. Primeira expressão: meter o pau significa falar mal. Logo de cara, ela começou a meter o pau em paulistas, ou seja, começou a falar mal dos paulistas. Dar mão à palmatória, que significa reconhecer erro. Como houve um erro, o jornalista deveria dar a mão à palmatória. Engolir sapo, veja que o sentido figurado ele predomina, não significa que eu vou ingerir um animal, mas sim significa suportar algo sem reclamar. Como precisava do emprego, João tinha de engolir sapo quando era humilhado. Dançar conforme a música, ou seja, adaptar-se. Para manter-se no trabalho, Gabriela dançava conforme a música, fazendo o que fosse necessário. Puxar uma palha, que significa dormir. Todo dia ele puxava uma palha depois do almoço. Então, aqui, alguns exemplos com o seu contexto de uso. Como nós vimos, a expressão idiomática, normalmente, ela é própria de uma cultura, de uma língua ou até mesmo de um país. Então, como traduzir uma expressão idiomática? Como eu posso, por exemplo, passar do português para o inglês ou do português para o alemão essa expressão, engolir sapo? Será que traduzir como está aqui palavra por palavra, um falante de outra língua vai entender que é o sentido de suportar, ou eu devo simplesmente traduzir como suportar? João tinha de engolir sapo quando era humilhado, que significa João tinha de suportar quando era humilhado. Então, traduzir expressão idiomática é sempre um problema. Uma diferença importante, apenas a título de curiosidade, a diferença entre expressões idiomáticas e ditado popular. Lembrando que também há um vídeo aqui sobre ditado popular, deixaremos abaixo na descrição o link para acessá-lo. A expressão idiomática, como vimos,
ela possui como característica básica, além de ser composta de duas ou mais palavras, ser fixa, ela possui o sentido figurativo, sempre possui um sentido conotativo, sempre de forma metafórica. Se eu digo engolir sapo, não significa que eu estou ingerindo o animal, mas sim que eu estou suportando, né? Engolir sapo, no sentido figurativo. Já o ditado popular, ainda também que ele possua essa característica, sendo formado de duas ou mais palavras, ainda que seja fixo, ou que ainda muitas vezes possui um sentido figurado, o que salta à vista, aquilo que marca maiormente o ditado popular, é o seu caráter moralizante. De alguma forma, o ditado popular sempre procura transmitir um ensinamento, e, no caso, geralmente um ensinamento com base na sabedoria popular. Então, engolir sapo, não estou transmitindo um ensinamento. Já quando eu digo cão que ladra não morde, os últimos serão os primeiros, santo de casa não faz milagre, de grão em grão a galinha enche o papo, notamos nesses exemplos que há sempre o objetivo de transmitir um ensinamento esse baseado na sabedoria popular. Então, eis a diferença entre expressão idiomática e ditado popular. Resumindo, então, as expressões idiomáticas possuem, normalmente, uma expressão composta de duas ou mais palavras, são, em geral, fixa, as palavras não mudam, possuem um sentido figurado, não é um sentido literal, é um sentido metafórico, e muitas vezes ela é própria de uma cultura, de um idioma. Não era especialista em mecânica, mas quebrava o galho em casa, ou seja, ele se virava no básico, em termos de mecânica. É isso, pessoal. A todos, uma excelente escrita.